Eu acho que é uma coisa tão natural, o jogo do Fluminense hoje flui de uma maneira tão natural, que eu acho que o torcedor tem que ficar esperançoso mesmo, não tem jeito. E essa naturalidade, ela passa muito pelo Ganso, pelo André, pelo Fábio lá atrás, o Nino. E lá na frente, não tem jeito, né, cara? Você tem o cara que é o Germancano, que faz gol de tudo que é jeito. E o gol dele de ontem deixou ele isolado num ranking do Flu, que a gente vai botar agora na tela para ilustrar para vocês. Ele agora é o segundo maior artilheiro do século. Gostou, Canedo? Aprovado? Gostei, pô. Lança essa arte aí nas redes aí. Aí, ó. Enche tela aí para o pessoal tirar print e mandar nos grupos aí. Quem fez foi o nosso diretor João Lidington, que inclusive manda muito bem nisso. O Fred é o primeiro com 199 gols. O Cano, 64 gols, ultrapassou o Magno Alves, já estava igualado. O Con, que é o quarto, com 56. Aí depois vem Tuta, Thiago Neves, Cícero e Romário. Tem um lance aí. O Magno Alves, ele jogou nos 2 séculos. Isso. Né? Então deve ter tirado os golzinhos importantes dele. Mas o Cano é absurdo, porque ele tá menos de 1 ano e meio. Isso é muito bizarro. Cara, no ano, 20 gols em 19 jogos. Então é tipo, a galera pilha com o Mbappé, rala, mas os números são parecidos. Números, sim, né? Ele jogando aqui, os caras jogando lá. Porque é uma média muito inacreditável, cara. Se ele jogar até os 40, o Fred tem que se preocupar? Até os... Pô, mas aí eu acho difícil, né? Ele vai... Ele não precisa só jogar até os 40. Ele já tem 35. Mas ele precisa jogar em alto nível até os 40. Acho que esse número aí do Fred vai ficar e não tem como. Eu também acho difícil. São o quê? 135 gols? É muito tempo de Brasil também, pô, né? Jogando no Brasil. Se o Cano tivesse chegado na época do Vasco, né? Se o Fluminense tivesse contratado ele direto... 2 anos antes. Verdade. Aí talvez teria dado. Se bem que o time do Flu também era bem... Não era a mesma coisa. Mas não era a mesma coisa. Não, assim, eu acho que o Cano... É engraçado porque no Vasco a gente viu uma personalidade no Cano que a gente vê hoje no Fluminense completamente diferente. Pelo que eu vivi na época que ele estava no Vasco, ele era muito mais introspectivo. Sim. Hoje no Fluminense você vê que ele tá querendo, ele fala... Tá dando entrevista direto. Não, aí, e não tem essa, se fala português, espanhol, um portunhol. Né? E assim, o negócio do L, fazendo o L o tempo inteiro, isso virou uma marca. Então eu acho que os jovens... vão entender o que eu digo, deu match, não adianta, combinou, Fluminense e Germancano, combinou. Agora, chegar no Fred eu acho difícil, mas você acha que esse ano ele consegue ultrapassar a marca do ano passado, de 44 gols? Acho que consegue, já tá com 20 e não estamos nem na metade. E ainda tem Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores. A gente fez uma média, um levantamento que até o início do Brasileiro do ano passado, o Cano, na última temporada, tinha 10 gols marcados. E esse ano ele começou o Brasileiro com 18. Então já largou 8 gols aí na frente. Então sim, é possível, né? E o Fluminense tá melhor, tá fazendo mais gol. Ainda tem a Libertadores, cria mais, né? Tem a Libertadores, tem a Copa do Brasil. Na Copa do Brasil do ano passado ele fez apenas 5 gols. E foi o artilheiro. Sim. Pode aumentar essa média ainda pra esse ano. Eu não duvido. Eu acho que vai bater, Eu também acho que vai bater. Se não se lesionar, né? Não, e esse é um outro ponto interessante. Ele também não se machuca. Ele não se machuca, cara. Idade é um número, 35 anos. Cara. Né? Me lembra nesse aspecto de lesão o Messi. Dificilmente o Messi se machuca, principalmente quando ele estava no auge lá no Barcelona. Ele não se machucava e tomava pancada, e não machucou. Aquela dietinha do peixe, cortou refrigerante, cerveja cara. Então nem pensar no máximo uma tacinha de vinho. E olha lá, né? O Nenê aguentar até 41 anos, ele falou, ele abdicou de muita coisa lá atrás. Lazer é golfe, amigo. Lazer é gol, mas será que ele consegue, vocês acham que ele joga ainda, uns 38? Acho que 38 Acho que sim, acho que sim. Acho que joga 38, sim. Se ele quiser. O Fred jogou, o Fred no início da carreira era largadinho, gostava de uma noitada. Né? Teve muito gol do Fred por aí, né? Pô, eu acho que esse 199, na verdade, foram uns 500. Eu acho que com todo respeito ao Cano, se a gente for levar em consideração os gols fora de campo, eu acho que o Pedro Raul também tá incluso nessa lista aí. Embora não vista a camisa do Fluminense. Eu não quero nem comentar sobre isso, não. Por quê? Você fica chateado? Não sei. Pô, faz um monte de gol difícil na hora do pênalti. Cara. Faz os gols aí que ninguém faz, aí, pô, deixa pra lá. Eu acho que o Pedro Raul dentro de campo, meu amigo, fala com o Cano. Pede ali uma dicasinha, porque esse aí sabe fazer gol, mas também é engraçado, Mas né? aí fora de campo, o Cano procura o Pedro Raul. O Cano tá bem casado. Não, tá bem, pô. Vai ter agora... Vai ter a filha. Eu não tava entendendo qual Mas os dois, eles têm algo em comum não tão positivo, a questão do pênalti, né? O Cano também não costuma bater muito bem os pênaltis, né? Sim, perdeu os últimos. Mas... Não, já na época do Vasco ele também já tinha perdido o pênalti no Vasco também. Contra o Internacional. Aliás, só pra fechar aqui a comparação Fred e Cano, o Fred deve ter muito gol de pênalti, óbvio, isso não tira o mérito de ninguém, e o Cano quase nenhum gol de pênalti pelo Fluminense. É verdade, a gente tá falando de jogadores mais experientes, com mais idade.
Vamos colocar na tela uma frase, uma fala do Ronaldo Fenômeno sobre o Fábio. Ele participou lá do programa do Sport TV e ele disse o seguinte: eu tenho certeza que o Fábio, quando ele achar que será o momento de voltar a conversar, de talvez terminar a carreira dele no Cruzeiro, a gente vai ter um prazer enorme de ouvi-lo e realizar esse sonho dele e da torcida. Reafirmo o compromisso de conversar com ele e encontrar uma solução para encerrar a carreira dele no Cruzeiro. As portas estão abertas para ele. Eu tenho a minha opinião, assim. Eu não sei, não sou o Fábio, não convivo com o Fábio, não sou amigo do Fábio, não sei se de fato ele tem essa vontade de encerrar a carreira dele no Cruzeiro. Se ele tiver, não muda nada. Mas eu acho que essa fala do Ronaldo, ela deveria ter sido feita lá atrás, né? Quando ele saiu. Na hora da economia, né? Porque foi o motivo pelo qual cortaram, né? O Fábio e outros jogadores também saíram naquela leva. Eu acho que não botaram na balança a idolatria dele. Exato. E agora estão percebendo que, né, não foi uma saída legal. O Fluminense foi maravilhoso. Ótimo. Caiu no colo do Fluminense, né? Pô, Fábio tá livre na janela aí no mercado. Pô, contrata o cara, resolve o problema do gol. E o Cruzeiro, né, não só tecnicamente está ainda ali, tá com o Rafael, né, mas não é a mesma coisa. Né? E aí tem a questão também da idolatria e identificação. Pô, o Fábio deve ser o maior ídolo da história do Cruzeiro, ou o top 3 fácil. Sem dúvida. E o cara sai daquela maneira, não pega... A torcida fez um protesto bizarro na época. Eu lembro que ficaram contra o próprio Ronaldo. Isso. Que no momento era um motivador, né, pro torcedor, porque estava entrando com a SAF, com dinheiro, etc. E no momento que libera o Fábio para procurar um clube, o torcedor vai pra Toca da Raposa, faz protesto lá na porta. E agora acho que assim, até uma forma dele tentar amenizar também a relação com a torcida, fazer um carinho. Agora, se eu fosse o Fábio, é claro, muito mais fácil a gente se colocar no lugar dele, não vivendo a situação, né? Eu não aceitaria. E tá pegando bem, hein? Pô, tá agarrando. Nesses 5 jogos aí sem sofrer gol, cara, ele fez boas defesas. Cara, eu tava conversando com o André, que é o preparador de goleiros lá do Flu, e ele, a todo momento, ele sempre elogia o Fábio. E ele me disse que o Fábio, todo pré-jogo e pós-jogo, ele treina sozinho, junto com o André. Porque é um cara que busca a excelência o tempo inteiro. Então você vê, um cara que é profissional a esse ponto, se ele quiser, ele vai jogar mais 1 ano, mais 2 anos. Defesaça isso aí. O contrato dele com o Fluminense acaba no final desse ano. Então, teoricamente não, ele pode assinar um pré-contrato a partir do meio do ano. Então é até bom isso para o Mário também já observar, já chegar no Fábio, conversar qual é o plano dele, se ele pensa em se aposentar agora, se ele quer jogar mais 1 ano, porque no meu ponto de vista, ele é ídolo no Cruzeiro, é um dos principais ídolos, mas se ele ganhar uma coisa grande esse ano no Fluminense, ele vai se tornar um dos ídolos do Fluminense também. Olá, jovens, olha só, assistiram, se divertiram, comentaram, cornetaram, ok. Agora você não pode esquecer de ativar a notificação, de compartilhar e de dar like nos vídeos, cara. Sabe por quê? Se não fizer, já sabe, né? Cega ele, vovó! Tchau!